vocês assistirem, discutir, fazer leitura, fazer pesquisa. Precisa, gente. Vocês são professores, vocês estão terminando o curso de pedagogia. Precisa ler pra caramba. Por que precisa? Porque a clientela está precisando que a gente esteja situados, antenados na questão da formação, né? Precisa que a gente vá buscar conhecimento. Para resolver ou tentar entender essas situações. Eu estou fazendo um curso, não é bem uma pós, por conta da carga horária, mas é um curso avançado em psicanálise, com o psicanalista Jorge Forbes e o filósofo Felipe Pondé. Por que eu estou fazendo esse estudo em psicanálise? Porque, cara, eu preciso entender o novo mundo. É assim, meus alunos, eles não têm o menor interesse em estudar. É todo mundo? Não. Mas é a maioria. Se fosse a minoria, eu ficava até de... Não, tá bom, né? O mundo não é perfeito. Mas não é a maioria. E eles têm gostos diferentes, eles têm valores diferentes. E aí eu comecei a entrar em um conflito. Porque não é que eu queria que eles fizessem como eu fiz, ou então que eles tivessem a educação que eu tive lá atrás. Que não é este o foco, a discussão. São épocas diferentes. Mas é porque a gente tem que entender como educador, professor, que o mundo se reestruturou depois da pandemia. E bem antes disso, 20 anos atrás, os valores morais, os valores que a gente reconhecia como ética e moral, se reconfiguraram para esse novo mundo. Então, o que a gente tinha como moral e ética na Terra 1, lá no planeta Terra 1, não são mais esses valores no planeta Terra 2. Então, Terra 2, né, como diria o Jorge Forbes, Terra 2 são valores totalmente diferentes, são gostos diferentes, são desejos diferentes, sonhos diferentes. Então, precisa que nós reconhecemos, né, esses valores, como ditos dessa sociedade de hoje, das pessoas de hoje, para que a gente depois não viva num conflito. E daqui a pouco a gente não fique aí se angustiando, adoecendo, porque a gente nunca vai conseguir colocar na cabeça do aluno que ele tem que gostar do que eu gosto, o que eu acho que é certo. Porque o certo dele é diferente. Então, por isso que eu estou estudando. Para eu aprender a ver esse mundo diferente, já que eu trabalho com educação. E que eu não estranho mais, que eu não acho mais estranho, o aluno cortar a sobrancelha, fazer o risquinho na sobrancelha, fazer o risquinho aqui na cabeça, pintar o cabelo de várias cores, gostar de música que é só zoada, você não tem letra, não tem nada, é só uma zoada só. Mas é a música que ele gosta. Mesmo que para nós, né, que somos formados, não tem uma mensagem, não tem nada, não deixa nada, é só aquela zoada. Mas é a zoada dele. Então, e isso junta-se com algumas deficiências de formação humana, e aí complica bastante. Então,
eu estou pesquisando, estou lendo, estou estudando, estou fazendo os estudos para que eu acompanhe essa geração, porque senão eu vou ficar ultrapassado. Né? Então, isso vale para vocês também, meninas. Tem que estar lendo, tem que estar buscando, tem que estar estudando, pesquisando, fazendo artigo científico, porque o pedagogo ele é um pesquisador, certo? Publicando, por exemplo, vocês estão com problema na sala de aula, aí vocês vão ler, aí vão escrever um artigo para resolver esse problema, aí vocês vão botar esse artigo em prática, e aí vai dar certo, e depois vocês vão publicar, dizendo que determinada situação, determinado contexto, utilizando aquilo que você colocou lá no artigo, dá para sanar o problema. E aí você vai ajudar outra pessoa que está lá com problema também, e vai usar as tuas propriedades que tu tens dadas ao contexto dele, e também vai ajudar ele. E assim, um ajuda o outro. Então a gente tem que buscar isso tudo dessa maneira, pesquisando, adequando, discutindo, chamando a comunidade, principalmente a família, né? E já que a família às vezes não tem condição de ajudar os estudantes, né, os filhos, né, as crianças, a gente vai ter que fazer o trabalho paralelo, ajudar as famílias a se ajudarem. Infelizmente é assim. É a alternativa que eu estou tendo. Eu estou buscando o entendimento da família, buscando tentar ajudar a família no que eu puder, para poder ajudar as crianças. Quando dá, tá entendendo? Não vamos achar que é para sempre, né? Que é direto isso aí, não, que é uma coisa, tem que fazer isso direito, não. Depende da situação, depende do problema que você tem, certo? Se for algo que você possa orientar a família para que haja esse entendimento, tudo bem. Muitas vezes a gente é mal visto, mal compreendido pelas famílias, né? Então a gente não vai criar conflito. Deixa eu ver o que eu queria colocar aqui, outro ponto. Sim, não era nem aqui, deixa eu ver. Sim, aí o que são tramas transversais, né? Eu vou deixar o slide para vocês, o que são temas transversais. Tem naquele livro, bem bacana, mas vocês dêem uma estudada. Eles já haviam, antes da BNCC, porque eles são oriundos dos PCNs lá em 98, certo? Eles são oriundos lá dos PCNs em 98. Os PCNs compilaram informações relacionadas aos temas transversais com as conferências internacionais da Guatemala, de Jontien, certo? Que foram conferências voltadas à educação para todos, né? Educação integral, laica para todos, né? Bem mais lá dos escolanovistas, lá em 1930. Né? Já vim discutindo que tem que ter essa formação geral, certo? Estou falando lá do Manifesto dos Pioneiros, viu? 1930. E aí também veio com Paulo Freire, com o programa dele também, né? Não foi algo copiado pelo programa lá dos militares, o Mobral, não foi. Não era interessante ter isso. O que mais que a gente poderia colocar? Sim, como podem ser trabalhados essas coisas, esses mecanismos, né? Esses temas na educação infantil e no fundamental. É como eu te falei, na educação infantil são alguns temas e no fundamental aumenta bullying, violência, educação sexual e drogas. Né? Então, por isso que há uma divisãozinha aí, porque não só a parte da metodologia, das práticas, mas também dos temas. E tem essa questão aqui do interdisciplinar, do inter, do intra e do transdisciplinar. Eu deixei aqui no finalzinho do slide, ok? Então, mais uma vez, eu peço aqui o agradecimento a Janine,
a Marcondes, né, por ter concedido essa oportunidade. Agradeço também a turma pela paciência, né, de estar aqui me escutando. Eu fiz aulas de 50 minutos, que dá para a gente discutir, dá para a gente ver muita coisa. Tem o WhatsApp para vocês fazerem as perguntas relacionadas às aulas, desde a aula 1 à aula 2. Eu vou perguntar a Janine se preciso mais aulas relacionadas a isso, e aí eu posso colocar outras coisas novas, né? Principalmente pós-pandemia. Dá para encaixar mais uma aula, eu vou perguntar a ela como é que vai ser, se é necessário ou não, se dá para a gente fazer nosso trabalho, nossa disciplina só com essa aula, certo? Espero que vocês façam as leituras, eu vou postar o trabalho de vocês, é um trabalho individual, cada um faz o seu, é um trabalho que vai ser colocado em PDF lá e que vocês vão mandar para o e-mail, que eu vou disponibilizar também no grupo, certo? E à medida que for chegando os trabalhos, eu já vou lendo, corrigindo e postando a nota, ok? Só peço uma coisa a vocês: compromisso na hora de fazer o trabalho. O trabalho é um questionário sobre o conteúdo da nossa aula. Por que, professor, um questionário bem tradicional? Para que induza vocês a ler. Porque se eu pedir a vocês, faça uma reflexão da aula, não vai haver aquela questão da leitura. Então, por isso que, infelizmente, a gente vive a necessidade de ter o tradicional com o construtivismo junto. Os dois têm que caminhar junto. Não pode ser só tradicional. Também não pode ser só construtivismo. Tem que ter conteúdo, tem que ter bagagem. Então, eu vou postar o arquivo em PDF do questionário. Não precisa copiar as perguntas. Vocês vão colocar lá 1, 2, 3, tal, as respostas, certo? E vão mandar no e-mail, ok? Vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura. Eu disse que pedi a vocês para fazer a leitura complementar e a leitura do livro. É bem interessante que faça a leitura do livro para poder responder esse questionário, certo? São perguntas objetivas, então as respostas elas também têm que ser objetivas, não pode ser eu acho, parece, não pode ser subjetivo, tem que ser algo fechado, certo? Algo fechado. Pode ser com as palavras de vocês? Pode ser com as palavras de vocês, obviamente. Mas tem que ser algo concreto, com firmeza. Não pode trazer um texto lá, né, que seja subjetivo, que vocês não tenham firmeza no que vocês estão falando, ok? Para isso vai ter que ler. Para isso vocês vão ter que ficar horas e horas lendo, né? Ok? Os meus estudos, pessoal, eu faço de madrugada. Eu tenho 200 horas de língua inglesa. 20 turmas que eu dou aula por semana. Por semana eu entro em 20 salas. E eu estudo, e eu dou aula para Marcondes, faço meus estudos, faço meu curso. Por que vocês não conseguem? Então, vamos deixar esse negócio de, não sei o que, não tenho tempo. Não, tem tempo, certo? Uma coisa que eu fiquei meio achando estranho, vocês trocaram a aula presencial pela aula online. Aula presencial, minha gente, é aula presencial, tá ali o professor ali para vocês, brigar com o professor e tal. Então, aula presencial sempre é mais produtiva, porque você tá com o mestre ali, você tá com o cara ali para você puxar mais dele, certo? Não que o ensino remoto não proporcione isso
para o ensino EAD, o ensino superior. Proporciona. Mas nada supera você ali, ó, vendo o professor, sentindo um cheiro ali, ó, pegando no cara. Nada supera isso. É um aprendizado mais concreto, viu? Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar vocês com muita paz, muita saúde. E que abençoe também mais uma vez, Marcons e Janine. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo, certo? Obrigado pela confiança no trabalho, certo? E que Deus possa abençoar vocês e que a gente possa nos encontrar com saúde, né? Saúde e paz. Então, turma, um salve para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Uma semana abençoada por Deus, com proteção, com saúde e com paz, tá bom? Eu vou estar postando, eu vou editar a aula e vou postar, e logo, logo, em breve, vocês terão acesso ao material, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bye. Valeu, tchau, tchau.